Em 1913, a Casa da Moeda deu início ao concurso público para os modelos das faces da nova moeda de ouro republicana, cujo programa foi aprovado por despacho de 19 de agosto do Ministro das Finanças, Afonso Costa, e publicado no Diário do Governo número 198, de 25 de agosto. Para o júri deste segundo concurso foram indicados Cumbano Bordal Pinheiro, pelo Conselho de Arte e Arqueologia, António Augusto da Costa Mota, pela Sociedade Nacional de Belas Artes, e José de Brito, pela Escola de Belas Artes do Porto, que se reuniram a 5 de dezembro na Academia de Belas Artes para apreciar os 4 modelos concorrentes. Da ata deste júri ficou atribuído o primeiro prémio aos modelos do anverso e reverso com a divisa Fortuna pelo Trabalho, do escultor João da Silva, e o segundo prémio ao anverso do modelo Respigados, do escultor Francisco dos Santos e ao reverso do modelo Ditosa Pátria, do escultor Simões de Almeida, sobrinho, que foram entregues na Casa da Moeda a 4 de fevereiro de 1914. Este último modelo acabaria por ser utilizado na moeda de prata de um escudo comemorativa da Proclamação da República. Inicia-se aqui uma saga que só terminaria em 1924, quando o projeto de cunhagem daquela que seria a primeira moeda de ouro da República Portuguesa foi abandonado. Desde 6 de março de 1914, quando os modelos em gesso de João da Silva lhe são devolvidos para a sua residência em Paris, para alguns acabamentos considerados indispensáveis à boa execução da cunhagem, até 1 de julho de 1924, quando a Casa da Moeda recebe os punções das duas faces da moeda, gravados em Paris e entregues em mão pelo Presidente do Ministério e Ministro das Finanças, Álvaro Xavier de Castro. 10 anos passaram e com eles perdeu-se também a oportunidade desta emissão, face à conjuntura económica e monetária da época. Em março de 1915, o Presidente do Conselho Administrativo da Casa da Moeda, Santos Lucas, telegrafa para Paris pedindo com urgência os modelos para a moeda de ouro. João da Silva responde a 20 desse mês, comunicando que irá entregá-los em abril, quando regressar a Portugal, informando que tem concluído o reverso e quase pronto o anverso. Em setembro de 1915, com os gessos ainda em poder do autor, é-lhe comunicado que o valor a marcar será de 5 escudos. Desde então, e até finais de 1921, os registros documentais da Casa da Moeda são omissos no que terá acontecido a João da Silva para tão exagerada demora na entrega dos modelos definitivos, apesar dos insistentes pedidos nesse sentido. No entanto, existem no Museu Numismático Português 2 reproduções em galvanoplastia, de cobre dourado e formato reduzido, que o autor realizou a pedido da Casa da Moeda para figurarem na Exposição Internacional do Rio de Janeiro de dezembro de 1922, já com o valor de 5 escudos e era de 1916. Em 1920, os modelos já estavam em Lisboa, tendo sido gravados no metal por Domingos Alves do Rego, que desde 1914 ocupava o cargo de chefe da secção de gravura da Casa da Moeda. São conhecidos exemplares destas provas ou ensaios dos cunhos gravados por Alves do Rego, de cupro-níquel, latão, cobre e cobre dourado, com a era de 1920, em coleções particulares. A mesma era figura nos 3 únicos exemplares de ouro existentes, também em coleções particulares, cunhados em 1923 por ocasião da visita à Casa da Moeda do Presidente da República, António José de Almeida. Destes, o que evidencia melhor estado foi recunhado sobre uma moeda de 5.000 réis de ouro de Dom Luís I, com um peso de 8,87 gramas e toque 916,6%, da Lei de 1854, mas com diâmetro de 24 mm, do Decreto de 1911, sendo visíveis alguns algarismos da era 1888, junto ao bordo do lado direito da cabeça da figura representando a fortuna. Não concordando o autor do modelo com a gravura aberta em 1920 por Alves do Rego, teve a arte de convencer o administrador-geral da Casa da Moeda a realizar nova gravura em Paris, em vez de se aperfeiçoar ou fazer nova em Lisboa. Os modelos são novamente enviados para Paris a 8 de dezembro de 1921, ficando João da Silva encarregado de proceder à abertura de nova gravura dos cunhos. Passam-se os anos, a Casa da Moeda insiste e finalmente os punções e matrizes são entregues em mão, no dia 1º de julho de 1924. Em finais de agosto, João da Silva envia a conta da despesa, indicando que junto também 3 modelos em galvanoplastia, sendo 2 na dimensão intermediária que serviu para a redução, os quais estão devidamente doirados, tendo sido feitos para figurarem na Exposição Internacional do Rio de Janeiro e um grande nas dimensões da sua execução para ser arquivado no Museu da Moeda. De facto, ficou muito bem guardado no Museu Numismático Português um enorme modelo de bronze do anverso, diâmetro 390 mm, uma obra de modelação numismática verdadeiramente notável, uma escultura primorosa estilo Arte Nova, da Fortuna pelo Trabalho, datada de 1916. Talvez nunca se venha a saber porque foi que esse modelo de 1916 não foi entregue à Casa da Moeda nessa altura, nem as razões para os 4 anos que João da Silva demorou até 1920 e depois, até 1924. O que ficou registado na informação de Alves do Rego, de 18 de setembro de 1924,
foi que, os cunhos agora apresentados pelo Sr. João da Silva, só com os elementos que trouxe, sem os indispensáveis a uma amoedação desenvolvida, não podem ser utilizados. Não deixa de ser interessante verificar todo o empenho demonstrado pela Casa da Moeda na conclusão dos trabalhos preparatórios para uma eventual cunhagem de ouro republicano, num período em que não existia qualquer possibilidade de ser efetuada uma amoedação regular desse metal. Em 1915, quando foi decidido gravar nos modelos o valor de 5 escudos, a cotação do ouro não permitia a emissão de uma moeda com essa denominação. Em 1922 ainda se pensou em cunhar 2 exemplares, mas só para figurarem na Exposição Internacional do Rio de Janeiro. Por último, a intervenção pessoal de Álvaro de Castro neste processo, em julho de 1924, não pode passar despercebida, podendo ser interpretada como uma demonstração de genuíno interesse do Presidente do Ministério em ter essas peças prontas para uma futura utilização, necessariamente com outro valor facial. Sendo conhecida a sua notável contribuição para o regresso à estabilidade cambial e monetária, talvez sonhasse ainda, a poucos dias da queda do seu governo, poder restabelecer a convertibilidade das notas do Banco de Portugal e restaurar o padrão ouro em Portugal. Um objetivo que tinha sido perseguido por todos os governos desde 1904 e que só seria alcançado, mesmo que efemeramente, por poucas semanas, em julho de 1931, com Oliveira Salazar.